Pronto. Perfeito. Então vamos começar. Deixa eu diminuir aqui. Tá dando eco? Ou... Não, pode ir normal. Tá bom. Ai, como que eu tiro? Como que eu diminuo isso aqui? Eu acho que dá para arrastar lá para baixo. Pronto. Fechou. Boa. Então vamos lá. Meu nome é Hélio, acho que todo mundo mais ou menos já me conhece. Fiz cardiologia pediátrica na arritmia lá no Ancora, agora estou em Brasília. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a arritmia e ablação em criança e cardiopatias congênitas. Então vamos lá, eu dividi essa aula em 3 partes. A primeira, eu vou citar um pouquinho as principais arritmias em crianças e congênitas, principalmente focando nas arritmias sustentadas. Vou só falar um pouquinho de atracístole ventricular, que eu sei que muita gente tem dúvida. Eu acabei colocando o slide para falar um pouco também. Depois eu vou falar das indicações de estudo e ablação em crianças, com as principais indicações segundo as guidelines. E por fim eu vou falar um pouquinho do exame em si. Então, introduzir um pouquinho o que é ablação, como funciona, falar dos materiais, mostrar um pouco o que a gente faz lá no laboratório de eletrofisiologia. Então, primeiro, agora falando das arritmias, né? Primeiro eu vou falar das principais arritmias atriais sustentadas. Basicamente, a gente costuma falar, né, da taquicardia atrial e do flutter. O flutter nada mais é do que uma taquicardia atrial macro reentrante. Tá? Então, vocês vão ouvir falar desse nome também. E eu vou falar um pouquinho também de taquicardia supraventricular. Lembrando que taquicardia supraventricular é uma coisa sindrômica. Nada mais é do que uma taquicardia do QRS estreito sem onda P visível. Ela é classificada assim no PAUS, no ACLS, de forma a facilitar, mas a gente sabe que a gente tem diversas possíveis causas etiológicas, né? A primeira dela é a taquicardia por entrada atrioventricular, que muitas vezes a gente chama de TRAV, que são as arritmias associadas a vias acessórias. A segunda são as taquicardias por entrada nodal. E por fim, muitas vezes a taquicardia atrial ou flutter podem mimetizar um ataque supra. Muitas vezes uma taquicardia atrial muito rápida, você acaba não vendo a onda P e vai manejar como ataque supra. E o flutter é a mesma coisa. A diferença é que quando você fizer a adenosina, se for TRV ou TRN, elas vão responder a adenosina. Se for taquicardia atrial, o flutter, no geral, não responde. Cerca de mais ou menos até 20% das taquicardias atriais podem responder a adenosina, mas é a minoria. Tá? E normalmente, após a adenosina, você vai ter um bloqueio da condução pelo nó. E sendo uma taquicardia atrial ou um flutter, você vai ver diversas ondas P's. E você vai conseguir ver que a frequência atrial está acelerada de taquicardia. Então, você vai acabar pensando na taquicardia atrial ou no flutter. Agora vamos falar dessas entidades. A primeira dela é a taquicardia por entrada atrioventricular. Ela é a taquicardia supraventricular mais comum na infância, disparado. Principalmente criancinha pequena, quase sempre a taquicardia por entrada atrioventricular. E o que é isso? Vai ser a arritmia associada à via acessória. Ela vai ocorrer por falha na formação do ângulo fibroso. A gente sabe que a formação completa ocorre até os 5 anos de idade. E como você tem uma falha nessa formação desse ângulo fibroso, você acaba tendo conexão entre o átrio e o ventrículo. E nada mais é do que a via acessória. Ela vai comunicar o átrio e o ventrículo, né, eletricamente, e por conta disso você vai conseguir ter uma arritmia que roda pela via acessória, usando também o sistema de condução. Então, agora falando um pouquinho das vias acessórias. As vias acessórias elas podem conduzir de cima para baixo, de baixo para cima, ou bidirecional, dos dois lados. Normalmente, a gente chama de retrógrada exclusiva quando ela só conduz de baixo para cima, que também podem ser chamadas de vias acessórias ocultas. Então, elétron fora de crise vai ser um elétron totalmente normal,
mas essa criança vai fazer episódios de taquicardia supraventricular. Como a ataque supra, ela desce pelo sistema de condução e sobe pela via, você vai ter um QRS estreito, né? Clássico da ataque supra. A gente também pode ter vias anterógradas exclusivas, que são vias que conduzem de cima para baixo. Lembrando que sempre que você tem uma via que conduz de cima para baixo, você vai acabar tendo pré-estação. Por quê? Porque o estímulo elétrico começa normalmente no nosso sinusal, vem para o nó AV, do nó AV riscamos e se distribui aqui pelo ventrículo. No entanto, quando você tem uma via acessória anterógrada exclusiva, o estímulo vem aqui para o átrio esquerdo, enquanto o estímulo elétrico está sendo alentecido pelo nó AV, ele pega a via acessória e começa a despolarizar em outra região, o ventrículo. Por conta disso, vai acabar alargando o QRS e gerando todas as alterações da pré-estação, que eu vou falar um pouquinho mais no próximo slide. E por fim, a grande maioria das vias são bidirecionais. E daí o paciente vai ter elétrico com pré-estação e vai poder fazer a TRAV, que a gente chama de ortodrômica, que é essa TRAV que tem um QRS estreito, que é o que nada mais gera do que uma ataque supra. Então, agora falando um pouquinho da pré-estação. Lembrando que sempre que a gente tem uma via que conduz de cima para baixo, a gente vai ter pré-estação do elétron. Por quê? Porque ela vai acabar despolarizando o ventrículo em outra região, e a despolarização vai começar célula a célula. Por conta disso, o QRS vai alargar. O intervalo PR nada mais é do que a despolarização atrial e o tempo de condução do nó AV. Se você está despolarizando por outra região, vai passando no AV, você acaba encurtando o intervalo PR. Então, PR curto, QRS largo. Muitas vezes você vai acabar tendo onda delta, que nada mais é do que essa despolarização inicial, né, por outra região, vai gerar esse entalhe do QRS. E como você está despolarizando por outra região, você vai acabar alterando a repolarização. Então, você vai alterar também a onda T. Lembrando que, normalmente, a gente chama de Wolff-Parkinson-White quando você tem um paciente que tem esse elétron pré-excitado, mais sintomas ou taquicardia. No entanto, vocês podem também ouvir falar do Wolff oculto. Wolff oculto não é o nome que a gente acaba utilizando muito no embora tenha em algumas literaturas, mas seriam aqueles pacientes que têm pré-estação que fazem TAC supra por via acessória. Por fim, por que é importante a gente ficar de olho nesses pacientes que têm pré-estação? E a gente vai sempre acabar mandando para estudo eletrofisiológico e possível ablação. Porque eles têm risco aumentado de morte súbita. Tá? Então, se você tem pré-estação, você tem condução de cima para baixo. Se você tem condução de cima para baixo, uma arritmia rápida dos átrios podem ser conduzidas para o ventrículo. Então, você pode acabar, se você, por exemplo, tem uma fibrilação atrial, um flutter atrial que conduz para o ventrículo numa velocidade muito rápida, de 250 batimentos, você pode acabar tendo baixo débito e você pode acabar evoluindo com morte súbita. Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas os pacientes sempre acima de 5 anos, com pré-estação, a gente vai acabar levando para estudo eletrofisiológico e possível ablação após estratificação de risco da via acessória. Agora eu vou falar de outra entidade, que é a taquicardia por reentrada nodal. Ela é incomum no início da infância. Então, criança muito pequena não costuma ter a TRN, a taquicardia por reentrada nodal. Mas ela acaba ficando muito comum no período da adolescência e na idade adulta, principalmente no sexo feminino. Ela ocorre pela presença de fisiologia de dupla via nodal, que a gente chama. O que é isso? É quando a gente tem dois caminhos para o estímulo ser conduzido no nó AV.
mais ou menos 25% da população tem fisiologia de dupla via nodal, mas nem todo mundo desses 25% vão fazer arritmia. Tá? Então, como que funciona, né? O estímulo elétrico, quando você tem duas vias pelo nó. Então, você tem o último elétrico saindo aqui do nó sinoatrial, ele desce, vem pela via rápida, desce pela via rápida e pela via lenta. No entanto, a via rápida conduz mais rápido. E essa frente de onda eclode, né, com a que está descendo pela via lenta. Você anula esse estímulo, e o estímulo da via rápida desce pelo sistema His-Purkinje e despolariza o ventrículo. No entanto, nesses pacientes que têm fisiologia de dupla via nodal, se você tem uma extrasístole atrial, ela pode pegar o período refratário da via rápida, então ela chega e desce pela via lenta, e quando terminou de descer pela via lenta, pode ser que a via rápida já tenha saído do período refratário. Então ela pode subir pela via rápida. E daí faz esse circuito de arritmia. Desce pela lenta, só pela rápida, e faz a taquicardia, a TRM, que a gente chama de comum, que é o mais comum. Tá, daí vai acabar despolarizando o ventrículo, sobe, despolariza átrio, despolariza ventrículo, despolariza átrio e fica nesse ciclo de taquicardia. Lembrando que a adenosina vai agir no nó, então se você fizer a adenosina aqui, você vai bloquear o nó e interrompe a arritmia. Assim como na taquicardia por entrada atrioventricular que eu falei, você fazendo a arritmia, você vai acabar bloqueando o nó. Bloqueando o nó, você também acaba com o circuito de arritmia. Agora eu vou falar das taquicardias atriais e dos flúteres, né? Então, as crianças podem ter taquicardia atrial. Muitas vezes elas têm taquicardia atrial automática, é muito descrito a taquicardia atrial automática ali próximo do seio coronário, tá? Do ótimo seio coronário. Mas também as crianças, principalmente quem tem cicatriz cirúrgica, pode fazer taquicardias atriais reentrantes, macro-reentrantes. Que é quando você tem uma taquicardia atrial que ela está rodando em volta da cicatriz cirúrgica. Tá? As TAs podem ocorrer em coração estruturalmente normal, mas muitas vezes está associada à cardiopatia congênita, a cirurgias cardíacas, a fibrose, cicatriz. E a gente tem os flúteres atriais. É interessante falar um pouco do flúter atrial no período neonatal, que é relativamente comum, assim, não é muito raro da gente ver. Ele vai ocorrer, né, o flúter atrial típico que a gente chama quando o circuito da arritmia roda numa região chamada istmo-cavo-tricuspídeo. E no período neonatal, muitas vezes o tratamento é só cardioversão elétrica e a criança muitas vezes não vai recorrer desse flúter, embora alguns casos recorram. Tá? No geral, o cardioverte, o neonato, fica tudo bem. Mas o flúter atrial também pode estar associado a cardiopatias congênitas. Muitas vezes tem alguns pacientes, por exemplo, com CIA corrigida, ou falo corrigido, muitas vezes a arritmia pode rodar tanto pela cicatriz quanto na região do istmo-cavo-tricuspídeo, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho das taquiarritmias ventriculares, né? Inicialmente das TVs, né, idiopáticas, e em coração normal. A mais comum na infância é a TV de saída do VD. Normalmente o eletro desses pacientes, como está saindo da via de saída do VD, a via de saída é uma estrutura mais em cima, então vai estar positivo, né, nas derivações inferiores, então a extrasístole vai ter uma morfologia com QRS positivo em D2, D3, AVF, e vai ter uma morfologia de BRE, que você vai ver melhor em V1. É o tipo mais comum de TV idiopática da infância. Muitas vezes tem associação com estímulo adrenérgico, exercício, estresse. Pode responder a adenosina e a valsalva, mas não tão comum.
Também responde a beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, e muitas vezes se a criança já tem mais de 5 anos, 15 a 20 quilos, a gente acaba levando para ablação. A outra TV, né, idiopática de coração normal na infância que a gente vê é a TV fascicular, principalmente ali no início da adolescência. É uma taquicardia ventricular que vai rodar no fascículo posterior do ramo esquerdo, tá? Ali no ventrículo esquerdo. Como ele utiliza esse fascículo posterior do ramo esquerdo, ele vai acabar tendo uma morfologia de BRD e BDAS no eletro. É mais comum em homens, no geral a idade é ali, né? Começando ali na adolescência. O QRS tende a ser mais estreito do que as outras TVs e muitas vezes não gera instabilidade hemodinâmica. A TV fascicular. Ela é descrita por ser sensível à verapamil. Então, o tratamento clássico dela, na crise, é verapamil endovenoso. Aqui no Brasil, depende, às vezes a gente até consegue, muitas vezes não, tá? Pode responder a adenosina, mas incomum, tá? Mas é descrito que pode responder. E muitas vezes quando a criança é maior, na adolescência, a gente... E se as crises são muito recorrentes, a gente pode indicar ablação. Agora falando um pouquinho das extrasístoles ventriculares, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos 0,3 a 2,2% dos eletros em crianças, segundo esse estudo, tem extrasístole ventricular. Então, seria a arritmia ventricular mais comum, né, na infância. O que é importante? Sempre que a gente está diante de uma extrasístole, é definir se ela é benigna, provavelmente ela aconteceu só por variações hormonais desse indivíduo, ou se esse paciente pode ter a extrasístole nada mais seja do que secundário a algum outro problema que a gente precisa investigar nesse paciente. Tá? Então, normalmente, o que faz a gente pensar que a extrasístole é benigna? Quando você tem uma morfologia apenas de extrasístole, uma extrasístole que o paciente no teste ergométrico, ela tende a desaparecer no esforço. Se você investigou o eletro de base desse paciente, não tem nenhum estigma de canalopatia, se ele não tem nenhuma cardiopatia estrutural, se a densidade é baixa, no geral menor do que 10%, a gente vai tender a pensar que está mais para benigno. E quando que a gente tem que ficar alerta, investigar melhor, quando a gente tem extrasístoles frequentes, é descrito para a população de adulto que mais de 10% já teria algum risco de disfunção ventricular. Por conta disso, a gente muitas vezes medica. Isso só com parênteses, né? Só que na faixa etária pediátrica, a gente sabe que você precisa ter uma densidade muito maior de extrasístole ventricular para fazer disfunção. Normalmente, mais de 20, 30% de extrasístole ventricular. Teve um estudo que colocou uma taxa de 24%, tá? De extrasístoles ventriculares para evolução com disfunção. E a gente sabe que normalmente quando a extrasístole tem um QRS muito largo, o risco tende a ser maior a evoluir com disfunção ventricular. Porque a disfunção ventricular da extrasístole vem pela presença de dissincronia. Se você tem extrasístoles que vem pares, salvas, engata TVs não sustentadas, no geral a gente tende a dar um pouco mais de olho nesses pacientes. E tem que ativamente investigar, né, cardiopatia estrutural e tudo. Lógico, se o paciente tem uma cardiopatia estrutural e está tendo extrasístole ventricular, a gente sempre tem que lembrar. Ele está a pensar na parte da cardiopatia estrutural. Ver se está tendo muita extrasístole, porque esse ventrículo está sofrendo, está com uma sobrecarga pressórica ou volêmica. Muitas vezes você resolvendo o problema da cardiopatia estrutural, resolvendo alguma lesão residual e tudo, você acaba resolvendo a extrasístole. Sempre que o paciente tem histórico de síncope e extrasístole, você tem que investigar bem esse doente. É um sinal de alerta. Se tem história familiar de morte súbita
Então, se o irmão faleceu cedo e tudo, sempre lembrar de canalopatias, arritmias genéticas. Se as extracístoles aumentam no exercício, lembrar de uma condição que eu vou falar logo que é a TBPC. Se tem um acoplamento curto, o que é isso? Então, se você tem o intervalo entre uma extracístole e a outra extracístole muito curto, você pode ter um fenômeno de R sobre T e acabar evoluindo com torsades. Tá? Então, no geral, isso preocupa a gente. Tem muitas morfologias diferentes também, alguma coisa, um red flag. Lembrar também de principalmente se tem muitas morfologias diferentes, faz muitas TVs não é se lembrar sempre de investigar coronário. Agora falando um pouquinho das canalopatias, a gente tem primeiro que eu vou falar é a TVPC. Normalmente se inicia ali por volta de 7 a 12 anos de idade. E muitas vezes a história desses pacientes é uma síncope no exercício. Já vi alguns pacientes com essa história. Então, fazendo atividade física e acabaram sincopando. 30% desses pacientes, segundo esse estudo que eu peguei de base, tiveram o primeiro sintoma com parada cardiorrespiratória. Então, é uma arritmia relativamente grave. Normalmente o tratamento a gente acaba suspendendo a atividade física da criança. E a gente acaba prescrevendo propranolol ou nadolol, que são os dois beta-bloqueadores que costumam ser mais efetivos no tratamento de canalopatias. E plecainide, que a gente não tem no Brasil, mas é bem descrito uma resposta positiva. Com relação agora ao QT longo, daria para falar muito sobre o QT longo, mas como tem muita coisa ainda para falar, só lembrando que existem os tipos principais, 1, 2 e 3, existem também os QT longos sindrômicos. No geral, esses pacientes podem ter TVs, né? E o tratamento costuma ser clínico, com propranolol, nadolol, principalmente QT1 e pode também ser utilizado no QT2. E a mexeletina, ela é muito utilizada para o QT3, mas também pode ser utilizada para o QT2. O grande problema da mexeletina é que não temos no Brasil, sempre que a gente tem um paciente grave com QT3, a gente acaba tendo que importar. Agora eu vou falar um pouquinho das indicações de ablação. Vou tentar ser mais rápido para não ficar tão maçante, mas qualquer dúvida vocês vão me falando. Eu vou tentar também dar uma resumida. Então, primeiro, aqui eu trouxe a guideline da PACES, que é a Sociedade Pediátrica de Eletrofisiologia. É uma guideline de ablação de catéter em criança e cardiopatia congênita, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, depois eu vou resumir. Basicamente, criança sem cardiopatia congênita vai ser classe 1, TAC supras. Você tem uma TAC supra recorrente em uma criança de 5 anos, vai para ablação. Se tiver disfunção ventricular, com certeza. Se a família não quiser evitar o crônico de arritmo, com certeza. Se tem comprometimento hemodinâmico. Então, tudo isso, normalmente, TAC supra em criança de 5 anos, a gente acaba levando para ablação. Tá? Então, TAC supra em criança maior de 5 anos, 15 a 20 quilos. No geral, a gente vai para estudo e vai ablacionar. E crianças pequenas, crianças menores de 5 anos, menor de 5 quilos, no geral, a gente evita. Então, aqui é classe 2B, quando tem comprometimento hemodinâmico em crianças pequenas. 2B é aquilo que a gente não costuma fazer. A gente só vai levar mesmo criança pequena para ablação quando o tratamento medicamentoso não é eficaz ou tem muitos efeitos adversos. Só nessa situação que a gente acaba levando criança menor de 5 anos, tá? Para ablação. Agora, com relação a pacientes que têm pré-excitação ventricular no eletro ou Wolff. Se você tem padrão de Wolff, então se você tem um eletro pré-excitado, e você teve um episódio de morte súbita, é ablação independente da idade. Por quê? Porque a gente sabe que não existe evidência de que medicamento reduz risco de morte súbita.
Então, se esse paciente já teve morte súbita, a gente vai para o tratamento com ablação, porque a gente sabe que ablacionando você cura o Wolff e você tira o risco de morte súbita. Então, independente da idade, teve morte súbita, tem pré-estação, é ablação. Se você tem um padrão de pré-estação, né, e o paciente com uma síndrome de alto risco, a mesma coisa. E vai ser classe 2A, que é aquilo que a gente acaba fazendo. Tem Wolff, tem disfunção e é grandona, vai para ablação. Ou tem Wolff, tem disfunção ventricular e não tolera remédio, também a gente indica ablação. Se tem Wolff, maior de 5 anos, é atleta, ablação. Se tem pré-estação, né, e algum padrão de alto risco, ablação. No geral, pré-estação em criança acima de 5 anos, 15, 20 quilos, a gente vai levar para estudo se a gente traz para estratificar o risco da via acessória. Se a via acessória é de alto risco, a gente vai para ablação. Agora falando um pouquinho de indicação de ablação de FA. Muito raro a gente ver criança pequena, não costuma ter FA, a gente vai começar a ver FA lá na idade escolar, tá? A começar, mas também ainda assim muito raro. Mas o que a gente sabe desses pacientes, né? Independente se tem cardiopatia congênita ou não. Se ele tem um ataque supra, que depois evolui para FA, a gente vai ablacionar ataque supra. Tá? E com relação à ablação de FA, a ablação preconizada para os adultos é normalmente isolamento das veias pulmonares. No entanto, fazer isso para adolescente, a gente só vai fazer se for refratário a remédio, cardioversão. A gente não achar um trigger de ataque supra, que possa estar a partir do ataque supra, né, depois evoluindo com FA, então degenerando para FA. E por fim, JET. Às vezes, algumas pessoas me perguntam da ablação na JET. A JET eu não citei antes, mas é uma arritmia, né, muito comum no pós-operatório de cirurgia cardíaca pediátrica. E é uma arritmia automática. A grande questão da JET é que a JET do pós-operatório, ela acaba evoluindo com resolução espontânea. Então, ela é classe 3 para ablação. A gente não vai ablacionar esses pacientes. A gente só ablaciona a JET quando o paciente nasce com JET. Existe a JET idiopática ou a JET congênita. E quando a gente não consegue controle medicamentoso, esse paciente está evoluindo com disfunção ventricular, a gente poderia levar para uma ablação. Mas essa ablação é sempre de JET, como é uma arritmia ali próximo da junção, uma arritmia ali da junção, tem muito risco de bloqueios. Então, a gente acaba sempre tentando não levar para ablação. Só se evolui com disfunção e remédio não tolerar. E nesse caso, a gente acaba usando crioablação. Eu vou falar um pouquinho depois das energias, mas a crioablação, ela tem, se você acaba causando um bloqueio cardíaco, ela costuma ser reversível. Agora falando de ablação nas arritmias ventriculares, então pacientes que têm PV ou extrasístole, que gerem disfunção ventricular, a gente vai levar para ablação, se for grande. Se for pequeno, apenas se remédio não controlou. Pacientes com TB fascicular, que é aquela TB que eu falei para vocês, que usa o fascículo do ramo esquerdo. Recorrente ou persistente, a gente pode levar para ablação, se é acima de 5 anos, 15 quilos. Se a TB idiopática da via de saída do VD, que é uma também das mais comuns em criança, também a mesma coisa, e se tiver algum comprometimento hemodinâmico também. Por fim, ablação de extrasístole. A gente evita muito em criança. Por quê? Porque normalmente a extrasístole em criança tende a estar mais associada a variações hormonais. Então a gente só vai indicar extrasístole quando a gente vê que é muito frequente, a criança é muito sintomática. Daí, nesses casos, a gente pode indicar, tá? Mas não costuma ser via de regra, classe 2. E por fim, a gente não vai ablacionar TB em pacientes que têm causas reversíveis, como a miocardite, uma isquemia,
ou num contexto de pós-operatório agudo, nada disso a gente vai indicar. Crianças Crianças pequenas, pequenas, com com controle controle medicamentoso. medicamentoso, E, EVs assintomáticos, sem disfunção, a gente nunca indica. indica. Tá? E por E por fim, eu fim, eu queria falar de algumas situações específicas que muitas vezes é uma coisa meio nova e normalmente os normalmente os pediatras não pediatras não sabem sabem muito, muito, e é e é importante importante a a gente gente sempre sempre se se atentar. atentar. Inicialmente, só citando, né, a diretriz, se o Se o paciente tem paciente tem TAC supra, tem cardiopatia congênita, mais de 5 anos, a gente vai para ablação. Então, TAC supra recorrente, persistente, via acessória, twin node, que é uma arritmia, que é quando o paciente tem 2 nós AVs, que pode ocorrer, né, nos pacientes com isomerismos atriais e na TCGA. Tá? São situações que a gente pode ter 2 nós AVs e desenvolver uma arritmia que roda entre os 2 nós. Nesse caso, a gente vai lá e queima um dos nós, resolve a arritmia. Fora do período pós-cirúrgico, a gente também pode levar para ablação em pacientes com cardiopatia congênita. Lembrando que só depois de 3 a 6 meses de correção cirúrgica. Ou lógico, e também um paciente grande, né? Acima de 5 anos, 15 quilos. E TV monomórfica, né, em paciente com CDI, ou que está apresentando tempestade elétrica, também é classe 1 para ablação. Agora eu queria falar um pouquinho de indicações que a gente tem que ficar de olho em certas cardiopatias. A primeira que eu quero falar é na CIA. A gente sabe que muitos pacientes com CIA podem ter Wolff, podem ter pré-estação, ou alguma outra TAC supra, às vezes um Wolff oculto, né, ou uma taquicardia recorrente antenodal, ou mesmo FA. Cerca de 60% dos pacientes com CIA acima de 60 anos podem evoluir com FA. E sempre antes de fazer uma oclusão percutânea da CIA, é bom avaliar se esse paciente tem pré-estação ou tem alguma arritmia, passar em avaliação com o arritmologista e a depender, né, pode ser indicado o estudo eletrofisiológico de ablação antes da oclusão, porque muitas vezes se o paciente tem uma arritmia do átrio esquerdo e você oclui com a prótese, depois é muito mais difícil acessar o átrio esquerdo. A gente até consegue, a gente perfura, né, o septo, muitas vezes atrás da prótese, ou perfura a prótese, mas muito mais complicado. Então, idealmente, antes da correção, antes da oclusão da CIA, a gente avaliar se esse paciente tem risco de arritmia, se tem alguma pré-estação. Outra coisa que eu quero falar é dos pacientes que têm Epstein. A gente sabe que mais ou menos 10 a 30% deles têm via acessória, então é muito prevalente. E a gente tem que pensar em via acessória nesses pacientes quando a gente não tem um bloqueio de ramo direito. Tá? O normal do Epstein é ter bloqueio de ramo direito. Quando você não tem, você tem que pensar em via acessória. E quando você pensa em via acessória, pré-estação, mesmo que o paciente seja assintomático, ou se esse paciente com Epstein tem alguma arritmia, a gente acaba levando para estudo eletrofisiológico e ablação, classe 1. E sempre que possível, antes da cirurgia de troca valvar-tricúspide, a gente leva esse paciente para estudo eletrofisiológico. Já que Epstein é muito associado à via acessória, a gente tem que ativamente procurar. E a gente sabe que tanto botar uma prótese em posição tricúspide quanto fazer um cone, você muitas vezes dificulta o acesso à região onde tem a via acessória. Então você acaba muitas vezes impossibilitando de ablacionar no futuro se esse paciente tiver alguma arritmia. Então já é preconizado antes de troca valvar, tricúspide, ou da cirurgia do cone, levar para estudo eletrofisiológico e possível ablação. Muitas vezes, a ablação desses pacientes com Epstein é um pouco complexa, porque a via acessória costuma estar associada no anel verdadeiro. E o anel verdadeiro é bem onde passa a coronária direita e fica muito abaixo aqui do plano valvar. Como ele fica em contato direto com a coronária direita, não tem o tecido valvar, fibroso ali, você tem uma menor proteção do tecido coronariano.
Mas, independente disso, se a gente se a gente identifica uma via identifica uma via acessória, a gente acessória, a gente pode, pode, mesmo que a mesmo que gente a não gente não consiga consiga ablacionar, ablacionar por por risco risco de de isquemia e tudo, a gente a gente consegue consegue falar com com o o cirurgião cirurgião para, para, na hora na que ele hora que for ele for mexer no mexer anel no anel verdadeiro, verdadeiro, ele ele fazer uma fazer uma crioablação, crioablação, muitas muitas vezes. vezes. Então, Então, sempre que a gente puder, antes antes da da etapa etapa valvar, valvar, a gente a leva gente os leva esses pacientes para pacientes estudo para estudo eletrofisiológico. eletrofisiológico. E agora E eu vou agora eu falar vou um falar um pouquinho de pouquinho uma de uma indicação indicação que tem que tem surgido nas surgido novas nas novas diretrizes. diretrizes. Aqui eu Aqui eu trouxe trouxe da nova nova diretriz de diretriz adulto de adulto congênito congênito da da American American Heart, né? Heart, né? E E que que é é a a indicação de indicação de estudo estudo eletrofisiológico em eletrofisiológico em pacientes pacientes falou falou antes da antes da troca da troca da válvula válvula pulmonar, pulmonar, cirúrgica ou cirúrgica ou percutânea. percutânea. A A lógica é lógica muito é muito semelhante semelhante à dos à dos pacientes com pacientes Epstein. com Epstein. A gente A sabe gente que o sabe que o paciente com paciente com falou tem falou tem risco risco de de TV e TV morte e morte súbita, súbita, e e você você colocar a colocar a prótese prótese pulmonar, você pulmonar, você pode pode dificultar o dificultar o acesso acesso ao ao istmo de istmo de taquicardia. taquicardia. No No paciente com paciente com falou, a falou, gente a tem gente tem 4 4 locais que locais que costumam costumam rodar rodar arritmias, que arritmias, são que são istmos de istmos de arritmia, arritmia, que que foram foram descritos descritos pela pela Katia Katia Zeppenfield. Zeppenfield. A gente A sabe gente que se sabe que se você você faz a faz a troca troca valvar valvar pulmonar, pulmonar, aqui na via aqui de na via de saída saída do do VD, VD, você você pode pode dificultar o dificultar o acesso acesso principalmente principalmente a esse a esse istmo istmo 2 e 2 e 3, 3, que é o que é o istmo que istmo que fica entre a fica entre válvula a válvula pulmonar pulmonar e a e a cicatriz de cicatriz de ampliação da via ampliação de da via de saída, saída, e entre a e entre válvula a válvula pulmonar pulmonar e o e o PET PET de de oclusão da oclusão da CIV. CIV. E daí, E daí, se esse se esse paciente paciente tiver uma tiver uma TV que TV que rode rode nessas nessas regiões, regiões, depois a gente depois a não gente não consegue consegue ablacionar, ablacionar, acessar. acessar. Então, Então, idealmente, idealmente, a gente a gente acaba acaba levando o levando o paciente para um paciente para estudo um estudo eletrofisiológico eletrofisiológico antes da antes troca da troca valvar, valvar, é classe é classe 2B, mas 2B, aos mas aos pouquinhos pouquinhos isso isso muitos muitos grupos têm grupos têm feito. feito. Se você Se você acaba acaba induzindo induzindo TV TV no estudo no estudo eletrofisiológico eletrofisiológico com com os os protocolos, protocolos, você já você vai já vai ablacionando esses ablacionando esses istmos e esse istmos e esse paciente vai paciente para vai para troca troca valvar valvar pulmonar pulmonar cirúrgica ou cirúrgica ou percutânea percutânea já com esses esses istmos istmos ablacionados. ablacionados. Agora eu vou Agora eu falar um vou falar um pouquinho do pouquinho do procedimento, procedimento, por fim. por fim. Já vai ser Agora uma vai ser parte uma mais parte mais tranquila. tranquila. Eu vou Eu vou falar falar inicialmente dos inicialmente dos materiais. materiais. Então, Então, primeiro, primeiro, a gente a vai gente vai acabar acabar funcionando, né, funcionando, né, a veia a veia femoral da femoral da criança, criança, com com agulha, agulha, subindo o fio subindo o fio guia guia e e passando os passando os introdutores. introdutores. A A gente, gente, lógico, né, lógico, né, funciona funciona sempre guiado. sempre guiado. A gente A gente acaba na acaba na eletrofisiologia eletrofisiologia usando usando principalmente principalmente os os introdutores introdutores 6, 6, 7 e 8. 7 e 8. Criança Criança pequena, a gente pequena, a gente acaba usando acaba usando 6 6 para para catéter de catéter de mapeamento mapeamento e e 7 para 7 para o catéter de catéter de ablação. ablação. Crianças Crianças maiores, maiores, muitas vezes 7 7 para para mapeamento, 8 mapeamento, para 8 para ablação, que ablação, que o o catéter catéter acaba acaba conseguindo conseguindo movimentar um movimentar pouco um pouco melhor. melhor. E a E gente, a às gente, vezes, às até vezes, até utiliza utiliza 10 10 frentes quando frentes a quando a gente gente utiliza o utiliza eco o eco intracardíaco, intracardíaco, 9, 9, 10 10 frentes. frentes, tá? Aqui Aqui alguns alguns catéteres para catéteres para vocês vocês conhecerem. O conhecerem. O primeiro é primeiro o é o Deca Polar. Deca-Polar. É um É um catéter que catéter que tem tem 10 10 polos. polos, Tá? tá? Aqui é um Aqui é um catéter de catéter de mapeamento mapeamento eletroanatômico. eletroanatômico. Esse é o Esse é o Penta, Penta, que a gente que a gente muitas vezes muitas vezes utiliza, né, utiliza, né, para para mapeamento mapeamento da da Johnson. Aqui é um Aqui é um ablador. ablador, Tá? tá? Aqui a gente Aqui a tem gente uma tem uma ponta que a ponta gente que a chama gente de chama 4 de 4 milímetros, e a milímetros e gente a tem os gente tem os pontinhos de pontinhos de irrigação. Uma irrigação nesse nesse exemplo. exemplo. Aqui Aqui só só para para mostrar mostrar um um pouquinho pouquinho mais mais dos dos abladores, abladores, a a gente gente tem os tem os abladores abladores convencionais, convencionais, 4 4 milímetros, tem a milímetros, tem ponta a ponta menor, menor, que que acaba que é acaba o que é do SUS do é o que a SUS é o gente que a gente mais mais usa. usa. A gente A tem gente tem os os abladores 8 abladores 8 milímetros, tem a milímetros, tem ponta a um pouco ponta um pouco maior. maior. A gente A acaba gente acaba utilizando muito utilizando para muito para ablação de ablação de flutter flutter no no SUS. SUS. Aqui a Aqui a gente tem os gente tem os catéteres catéteres irrigados. irrigados. Atualmente, Atualmente, sempre sempre a gente a gente costuma costuma utilizar, né, nos utilizar, né, nos pacientes pacientes privados e privados e tudo, tudo, são são catéteres um catéteres pouco um pouco melhores, melhores, porque por porque por conta da conta da irrigação, irrigação, você você acaba acaba diminuindo a diminuindo a impedância da impedância da ponta do ponta do catéter e catéter e consegue consegue entregar entregar melhor o melhor o calor no calor
tecido, tá? E as lesões, né, que a gente causa com os abladores de radiofrequência,
elas vão tender a ser maiores conforme a nossa área de contato, né? Então, se você está com bom contato, no catéter você vai criar uma lesão melhor, a duração da aplicação, a temperatura do tecido, o tamanho do eletrodo, né? Pedância e a corrente. E o irrigado ele tem essa vantagem, né? Que ele reduz a temperatura da ponta, vai melhorar a condução e consegue fazer lesões mais profundas no tecido. Além dos catéteres de radiofrequência, que são os mais utilizados, a gente tem os catéteres de crioablação. Aqui eu trago alguns exemplos. Os catéteres de crioablação utilizam óxido nítrico, né, NO, e com o NO eles conseguem chegar até temperaturas de menos 70 e vão causar criolesões no tecido. Aqui é um exemplo de um isolamento de veia pulmonar com esse catéter de crioablação, que foi desenvolvido para isso. Hoje em dia é pouco utilizado. O que a gente mais utiliza na crio são os catéteres esses catéteres, né, de ponta, principalmente em ablações próximas ali do septo. Porque a crio, né, se você acaba levando a um BABT, ela costuma ser reversível. O grande problema da crio é que ela é menos eficaz do que a radiofrequência. Então, muitas vezes a gente acaba não utilizando porque você tem mais risco da criança voltar a ter arritmia. Existe agora uma nova energia, que é o Pulsed Field Ablation, que é uma energia que gera a ruptura da membrana celular, e você acaba conseguindo fazer lesão mais específica em alguns tecidos. Ele foi desenvolvido com a promessa de não levar o esôfago na ablação da FA, porque às vezes a radiofrequência aquecia, né, o átrio esquerdo e acabava queimando o esôfago que está atrás do átrio esquerdo. Mas é uma energia boa. E aqui a gente tem alguns exemplos de catéteres. Agora chegou recentemente o Farapont, o pessoal no alguns colegas já tiveram a oportunidade de usar. A vantagem dele é que ele cria lesões grandes. Ele cria um campo entre essa ponta e esses polos e acaba criando lesões mais profundas. Do que a radiofrequência acaba agilizando a ablação, você acaba conseguindo fazer lesões mais profundas também. Aqui só para mostrar como funciona uma sala de eletrofisiologia, para vocês terem uma ideia. Então, a gente vai ter os monitores. Normalmente tem um monitor para quem está com catéter e um monitor que fica outra pessoa ali mexendo. A gente vai ter um sistema de aquisição, multicanal, filtros. A gente vai ter um sistema de gravação, né? Algumas salas têm impressora, nossa não costuma ter, acaba ficando tudo gravado digitalmente. E a gente tem as boxes, né? Daí nessas caixas a gente vai conectar os catéteres. A gente conecta os eletrodos de superfície, os catéteres. Aqui a gente conecta o catéter de ablação no gerador de energia, né? Daí essa caixa de junção também fica junto do estimulador, que vai distribuir os estímulos aqui para os catéteres no coração. E só para vocês terem uma ideia como que é o posicionamento dos catéteres, normalmente a gente acaba, sempre que é uma criança um pouco maior, ou adulto, a gente faz 3 punções, normalmente crianças menores 2 punções, e menor de 5 anos, criança pequena, muitas vezes a gente faz ablação com um único catéter. Mas sempre que dá, a gente acaba pegando o seu coronário, que é uma referência da eletricidade do lado esquerdo do coração. A gente acaba colocando outro catéter no ventrículo direito para estimular o ventrículo. E esse catéter muitas vezes a gente também coloca aqui no riso, no sistema, pegando o sistema elétrico. E muitas vezes a gente também pode colocar um catéter em volta, aqui do lado direito, pegando aqui um pedaço da válvula. Então a gente faz isso principalmente na ablação de flutter. Tá? Então aqui um traçado do que a gente vê.
durante um estudo eletrofisiológico, uma ablação. Aqui Aqui é um paciente que tinha cardiopatia congênita, um adulto com cardiopatia congênita, que tinha uma taquicardia atrial macro-reentrante. A gente está fazendo aqui os testes para ver se essa arritmia roda na região do isquio cavo tricuspídeo, então se seria um flutter, de fato, ou se estaria rodando numa cicatriz e tudo mais, né? Que daí seria uma taquicardia atrial macro-reentrante. Aqui a gente vê os eletros de superfície. Aqui a gente tem uma onda P. Aqui a gente tem um QRS. A velocidade aqui a gente utiliza 300, normalmente uns 300 milissegundos, tá? Então, você vê que o QRS tem uma morfologia de BRD aqui em V1, e é diferente do que vocês veem no eletro convencional. Então, P, QRS, outra P. Aqui a gente tem agora os catéteres. Primeiro, como é uma ablação de TA macro-reentrante, a gente faz aquilo que eu falei, deixa um catéter no seu coronário, deixa um outro catéter aqui em volta do átrio direito, e muitas vezes acaba colocando um catéter aqui ou no ris, esse catéter pode ir para o ventrículo, ou a gente coloca na região do ICT para ver se o ICT faz parte da arritmia. Tá? Então aqui a gente vê o catéter circulando o átrio. Aqui são os eletrodos proximais e aqui os distais. A gente vê que o estímulo atrial está vindo do proximal para o distal. Então está vindo do proximal para o distal. Aqui tem os catéteres de radiofrequência e que eu não lembro exatamente onde estava posicionado. Acho que não lembro. E aqui a gente tem o catéter do seio coronário. O catéter do seio coronário vai ver aqui o átrio esquerdo, né, conexão com o ventrículo esquerdo. A gente consegue ver também que o estímulo elétrico vem de proximal para distal. Então a gente tem, nesse caso é um flutter anti-horário. Então um flutter típico está rodando aqui anti-horário. Por fim, eu trouxe um outro casinho meu, que foi uma ablação minha de uma criança com uma via acessória que estava localizada do lado esquerdo do coração. Aqui a gente pode ver o átrio esquerdo. Essa estrutura aqui que está desenhada é como se fosse um anel valvar. Tá? E aqui a gente tem o início do ventrículo esquerdo. Vejam que aqui é a ativação elétrica, daí anel, ventrículo. O normal é a ativação elétrica vir pelo sistema de condução. Aqui a gente consegue ver que está ativando o átrio, está passando o estímulo elétrico do átrio direto para o ventrículo. Aqui está a via acessória. A gente vem, faz uma aplicação. Após uma aplicação, esse paciente já apresentou cura do Wolff. Tá? Por fim, só para falar um pouquinho dos parâmetros de ablação em criança, a gente tem que saber que são diferentes, né, do adulto. A gente utiliza energias menores quanto menor o paciente, e lógico, depende da região. E normalmente esses pacientes com idade menor têm mais chance de recorrer à arritmia também. Outro motivo também que a gente evita fazer ablação em crianças pequenas, porque como a gente acaba utilizando energias menores e enfim, né, por peculiaridade das crianças menores, acaba tendo maior risco de recorrência das arritmias. Essas são minhas referências e é isso. Alguém tem alguma dúvida, gente? Vocês têm alguma dúvida?